aluno e aluna do ensino médio, tudo bem com você? Meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual entrevista. Mas antes vamos cumprimentar a Vânia, que está aqui conosco hoje. Tudo bem, Vânia? Bem, como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre a entrevista. Vamos ver os objetivos dessa aula? Bem, hoje nós vamos analisar uma entrevista com a intenção de textualizar o discurso expositivo, justificando o título ou partes do texto. Ou seja, gente, nós vamos ali analisar, entender, né, esse texto, e quando a gente fala aí, né, no texto expositivo, é o texto que vai apresentar, né, um determinado tipo de explicação, de informações, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro conceito, olha só, a entrevista, né, ela tem um objetivo de divulgar as informações, né? Muitas vezes, gente, a entrevista ela pode ter ali um caráter de divulgar aspectos da vida pessoal, né, de uma pessoa, às vezes uma pessoa ali de destaque, né? Então tem esse caráter para a gente conhecer. Pode ser a vida profissional, então ali uma pessoa que tem essa relevância ali, né, no universo profissional, acadêmico. E às vezes a gente também encontramos entrevistas que vão fornecer informações, aspectos do meio artístico, cultural, científico, político, religioso, levando ali aquelas informações, aquele conhecimento para a gente. Então ali, né, nesse diálogo entre entrevistador e entrevistado, nós vamos sabendo aspectos, né, ou da vida pessoal, ou de aspectos culturais aí, tá? E é uma coisa interessante também, existem até programas de entrevistas, tá? Especializados nisso, o programa é só para entrevista. A gente tem uma situação também que é a gente conhecer a opinião ali do entrevistado a respeito de um assunto, tá? Então esse é as características aí iniciais sobre a entrevista, ok? Bom, nós vamos ver que, como eu disse, a entrevista é um texto expositivo e ele é marcado pela oralidade, né? Então ali as pessoas estão, né, num diálogo, né? O entrevistador e o entrevistado. E nós vamos ver que na entrevista o entrevistador faz perguntas e o entrevistado vai ali respondendo. É uma coisa interessante que o entrevistador ele precisa conhecer esse entrevistado, porque ele vai fazer essas perguntas e muitas vezes, né, aquilo que o entrevistado vai respondendo, pode ser que o entrevistador até faça uma pergunta ali na última hora. Nós vamos ver daqui a pouco que normalmente as entrevistas elas vão ter um roteiro, tá? Daqui a pouco nós vamos ver mais detalhes, tá? Então a gente tem aí o entrevistador pergunta, o entrevistado responde. Vocês devem conhecer alguns programas assim, né, bem conhecidos, bem famosos, né? Bom, então, a gente vai ver que a entrevista ela é normalmente aí vinculada aos meios de comunicação, como TV, rádio, jornais, né? E tem esse objetivo de passar uma informação para o público. Bom, como nós falamos, hoje também nós temos, né, a internet também, nós vamos ver entrevistas circulando pela internet em forma aí de vídeos, tá? Uma coisa interessante, como eu disse, existem programas especializados em entrevistas, como existem também situações que você tem ali uma reportagem, tá? E aí você tem a entrevista, ela vai fazer parte dessa reportagem. Isso também pode acontecer, tá? A entrevista fazer parte dessa reportagem, está no interior dessa reportagem, tá? Bom, na semana de vocês leram ou ainda, né, irão ler uma entrevista realizada, né, a revista Retratos, do IBGE,
E essa entrevista vai tratar de um tema bem interessante, que é a questão dos desafios, do papel da mulher na sociedade. E a entrevista se volta aqui para o cenário brasileiro, vai falar sobre o papel da mulher brasileira, como são esses desafios, né, acadêmicos, profissionais. Tá? A entrevistada é a Bárbara Cobo Soares, tá? E ela é coordenadora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se você quiser ver essa entrevista na íntegra, ou seja, toda ela, você pode acessar lá o site do IBGE, ok? E você vai ter essa entrevista na íntegra. Nós aqui vamos ver algumas partes para a gente observar algumas características da estrutura da entrevista. Bom, olha só, como eu falei com vocês, né, a entrevista ela começa aí com uma pergunta. E tem uma coisa bem interessante. A gente também, no nosso dia a dia, nós também encontramos com entrevistas escritas, que são ali para jornais, revistas, né? Temos as entrevistas também televisivas, tá? Na entrevista escrita lá, nós temos ali a questão, aparece a pergunta, tá vendo? Revista Retratos, e aí faz uma pergunta, né, para a Bárbara. Olha lá, como o IBGE vem tratando a questão de gênero no Brasil. Olha, gente, aí a Bárbara ela vai explicar isso ao longo da entrevista, que a questão de gênero não tem a ver só com o aspecto biológico, homem e mulher. O gênero está muito relacionado aos papéis que homem e mulher assumem na sociedade. O que eles fazem, o que as pessoas esperam deles, né? Então, o gênero tem a ver com isso. E aí ela começa explicando isso, tá? Que, falando mesmo, né, de como se dá, né, o processo de pesquisa que eles realizam, né? Então, ela fala sobre essa questão dessa análise do gênero, como eu expliquei para vocês. Ela fala, olha, é muito mais do que uma questão biológica, tá? Então, olha lá, então nós tivemos a pergunta e a Bárbara veio e respondeu, ok? Bom, mais uma vez ali a Bárbara vai explicando, né? E aí a gente já vai observando isso, até um dos objetivos da aula, a questão do título, tá? Eu vou até voltar lá no título para a gente ver o título da entrevista. Normalmente quando a gente tem a entrevista escrita, em revistas, jornais, aparece um título. Olha, vamos voltar lá no título? ODS 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, olha, já pelo título, a gente já sabe, né, a gente já tem ali uma pista do assunto, né, que vai ser abordado. Então aqui, gente, a Bárbara ela já começa a mostrar esses aspectos aí. Ela vai falando, olha, a discussão de gênero é algo bem atual, bem pertinente, porque na verdade nós estamos pensando nesse papel das mulheres em cargos de direção, né? Mulheres que tomam decisões, né? E aí ela vai falar, olha, a quantidade de mulheres, e aí, gente, olha, vale até parar para pensar. Quantas mulheres que vocês conhecem que são deputadas, senadoras, juízas, empresárias, donas de empresa? Olha só, a gente vai ver que esse é um universo muitas vezes ocupado pela maioria de homens. E é esse aspecto que a revista Retratos quer nos levar a refletir e que a Bárbara está ali apresentando esses aspectos colhidos aí da pesquisa do IBGE. Tá? Então vocês viram como essa explicação aqui da Bárbara coincide com aquilo que é o título da entrevista, né? O papel da mulher na tomada de decisão. Bom, aí, gente, a Bárbara, ela continua explicando, tem uma outra pergunta, né, falando a questão dos desafios, e aí ela vai falar, né, que sim, é bem complicado, porque muitas vezes a gente observa na nossa sociedade que as mulheres, muitas vezes, elas não ocupam esses cargos de chefia, muitas vezes, porque as empresas
não contratam porque tem muitas vezes tem o próprio preconceito, às vezes as empresas ficam pensando, se ela engravidar eu vou ter que dar licença maternidade, ficam pensando só na questão dos lucros, e aí a Bárbara também vai comentar, né, ao longo da entrevista, que alguns países, principalmente lá na Europa, eles já resolveram essas questões, como, por exemplo, dando uma licença maternidade que é tanto para o homem como para a mulher, quer dizer, é compartilhado, tá? Então, evitando aí essa questão. Né? E aí tem uma outra coisa importante que ela fala, né, que as mulheres hoje nós sabemos, as mulheres estão estudando, elas são capacitadas, mas existe aquela questão do teto de vidro, ou seja, muitas vezes as mulheres veem aonde elas querem chegar, mas elas não conseguem chegar lá devido a esses obstáculos, é chamado de teto de vidro. E aí aqui uma coisa importante que a gente observa é o seguinte, na hora que ela menciona aí essa questão do teto de vidro, a entrevistadora faz uma outra pergunta, ela puxa uma outra pergunta, né? Ela pergunta lá, você poderia explicar melhor o que é o teto de vidro? Tá? E aí ela vem e explica isso que eu acabei de falar para vocês, olha, mesmo a mulher estando preparada, tendo competência, muitas vezes ela não consegue ocupar esses cargos, né? E aí, gente, nós vamos ver, né, que a entrevista, tá? Ela, como eu disse para vocês, ela tem uma estrutura, né? Então, muitas vezes tem essa questão do entrevistado definir esse tema, tá? Então, ele precisa saber quem é que vai responder melhor a isso. Nós vamos ver que tem um roteiro, tá? Normalmente nós temos dois tipos de entrevistas, então tem um tipo de entrevista que o entrevistador já chega com essas perguntas prontas, tá? E aí ele tem esse roteiro, pode ser que ali ele crie mais alguma, tá? E outras vezes nós vamos ver que é um tipo de entrevista que ela acontece, ali tem um acontecimento, aconteceu algo, um acidente, alguma coisa ali, e o entrevistador vai buscar essas informações da pessoa que está envolvida. Nós temos esses dois tipos de entrevista, tá? Então nós vimos a questão do título, né? Uma entrevista tem uma boa revisão, e aí essa entrevista que eu falei com vocês, né, é chamada de não dirigida, que é aquela que o entrevistador, né, está ali buscando essas informações sobre um determinado tema diante de uma situação ali que está acontecendo lá. Não houve um roteiro prévio, tá? Bom, gente, já que nós estamos aí falando de entrevistas, né? Como eu comentei com vocês lá na nossa primeira semana, né? Que eu ia voltar com a Aline Scarponi. A Aline Scarponi, lá na aula sobre notícia, falou sobre as características da notícia, como era o dia a dia de um jornalista. E agora, gente, a Aline Scarponi volta, eu vou entrevistar a Aline Scarponi para a gente saber como né, a questão do desafio das mulheres que fazem jornalismo, o curso de jornalismo. Vamos ver, né, um pouco sobre o papel da mulher aí, né, na mídia, né, como esses desafios enfrentados pelas mulheres. Então vamos assistir a entrevista da Aline e antes da gente aí assistir a entrevista, eu só quero falar para vocês que o objetivo da nossa aula foi justamente hoje aí analisar a entrevista, ok? Vamos assistir então a minha entrevista com a Aline. Olá, aluno e aluna do primeiro ano, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no estúdio do Jornal Minas e nós vamos entrevistar hoje a jornalista Aline Scarponi, que vai nos falar um pouco sobre o jornalismo. A Aline Scarponi é graduada em jornalismo pela PUC Minas, já foi repórter e chefe de reportagem na Rede Minas e atualmente é apresentadora e editora adjunta do Jornal da Noite. Tudo bem, Aline? Um prazer estar aqui de novo, professora Maria Alice. Olha, como eu disse a vocês, hoje nós vamos focar no curso de jornalismo. E para isso, vamos ver algumas perguntinhas, né, para a Aline. Aline, o curso de jornalismo forma um profissional capaz de produzir notícia para os meios de comunicação. Você poderia falar um pouco
sobre o curso de jornalismo? Sim, claro, professora. O curso é muito diverso. Você começa a estudar, né, como identificar o que é notícia, como transmiti-la ao seu telespectador, leitor, ao seu ouvinte e principalmente como fazer isso de forma ética, né? Como buscar a verdade, investigar o fato de forma ética. Olha, gente, no nosso dia a dia nós temos lá, né, língua portuguesa, ciências, matemática. Agora vamos saber da Aline quais são as disciplinas cursadas no jornalismo? Olha, tem muita coisa aí que o pessoal de casa vai ficar surpreso. Por exemplo, quem não gosta de física e fala assim, vou fazer área de humanas que eu não vou ver isso nunca mais, se engana. Porque no jornalismo a gente estuda lentes das fotografias. Então, aquela aulinha lá de côncavo, convexo, né, aquilo ali cai nas nossas provas também. Vamos falar de língua portuguesa, com certeza, mas a gente também estuda ciências sociais, política, economia, jornalismo, na verdade, história internacional e história do Brasil. A gente estuda o jornalismo online, né, o radiojornalismo, o telejornalismo. Então, a gente tem aí uma gama de disciplinas bem variadas. Olha que legal, hein? Vocês pensaram que iam ficar livres da língua portuguesa, mas não, de jeito nenhum, né? Mas a língua portuguesa é muito vasta. Eu costumo falar que é o nosso poder escrever, expressar, falar, entender, né? Bem, olha só, uma matéria jornalística tem algumas propriedades, como credibilidade. Você já falou um pouco sobre isso, a questão da oportunidade, a precisão, a abrangência e a consistência. Em sua carreira de jornalista, qual foi a matéria que mais te emocionou? Ixi, professora. Então, na verdade, jornalista se emociona fácil, né? Alguns deles. A gente teve aí as coberturas de Mariana e Brumadinho, né? Que foram coberturas bem marcantes na minha carreira, professora, mas a gente também está hoje diante de uma pandemia que leva, né, as nossas emoções para um patamar diferenciado. Mas eu ainda acredito que o jornalista, ele deva se emocionar ainda mais com aquelas iniciativas de solidariedade, com aquelas iniciativas de empatia, porque eu acho que esses exemplos são multiplicadores. Então a gente deve não só dar visibilidade, né, àquilo que realmente precisa de um trato, né, mas também aquelas iniciativas que dão exemplo de solidariedade e fazem com que a sociedade se torne uma sociedade melhor. Gente, então vamos para a última pergunta para a jornalista Aline. Aline, quais são os principais problemas enfrentados pelas mulheres no jornalismo? Graças a Deus a sociedade já vem evoluindo e nós mulheres temos alcançado, né, os nossos espaços e sendo cada vez mais respeitadas. Mas as gerações passadas aí do jornalismo poderiam acreditar que mulher não entende, por exemplo, de futebol, de política, de economia, né? Que a mulher que vira apresentadora é só um rosto bonito, mas não é não. Né? Tem muito estudo, tem muito esforço e tem muita capacidade atrás de todas essas mulheres. Inclusive, se a gente for pensar em fatos, e jornalismo trabalha com fatos, de acordo com o IBGE, as mulheres estão hoje em maior número ocupando aí as vagas do ensino superior, na verdade, comparadas aos homens. A gente observa que as mulheres estão no mercado de trabalho, ocupando agora posições de chefia, dentro das áreas de tecnologia, que eram muito masculinas, da ciência. Quem desvendou em tempo recorde, sequenciou em tempo recorde o genoma do coronavírus, do novo coronavírus aqui no Brasil, foi uma equipe de mulheres pesquisadoras da USP. Né? Temos aí uma mulher negra, Jaqueline Góes, como a coordenadora desse grupo. Então eu acho que nós mulheres temos hoje um espaço que está sendo cada vez mais reconhecido, que é muito importante, mas não podemos nos acomodar, temos que continuar brigando, estudando e conquistando esse espaço. Muito obrigada, Aline. Gente, é interessante que nessa semana vocês também leram uma outra entrevista falando sobre os desafios das mulheres no cenário profissional. É interessante a gente saber, né, sobre esses desafios e continuar, né, sempre prosperando, estudando, né, e alcançando aí esses locais, essas profissões que antes não eram, né, ocupadas por mulheres. Muito interessante. É verdade, professora. A gente tem que persistir, tem que resistir, né, nos nossos espaços, porque assim a gente acaba inspirando também outras mulheres. Sim.
Olha, vamos terminando a nossa entrevista aqui. Agradeço a Aline, muito obrigada. Prazer foi meu. E nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.